Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos familiares, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão sofrendo com problemas físicos, psíquicos, espirituais, emocionais. Também rezamos pela conversão dos pecadores, rezamos pelos doentes, aqueles que estão em casa, acamados, ou nos leitos de hospitais, UTIs. Peçamos que o Senhor bondoso dispense todas as graças e bênçãos dos céus. Rezemos também pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, luz perfeita dos bem-aventurados, que nos concedeste celebrar aqui na terra os mistérios pascais, fazei nós vos pedimos que nos alegremos pelos séculos eternos, com a plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, ontem, domingo do Bom Pastor, e hoje, segunda, início da nossa semana, o Evangelho para nós
segue trazendo o tema Bom Pastor. Jesus vai dizer que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui, neste primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 10 de São João, que nós acabamos de ouvir, aqui nós percebemos que Jesus está dizendo a todos nós claramente que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Esta abordagem de Jesus, esta forma figurativa que Jesus está dizendo, ele não está dizendo explicitamente, exclusivamente das ovelhas animais, mas ele está dizendo das ovelhas, povo redimido pelo seu próprio sangue. Então, ele está dizendo que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Nós podemos compreender uma coisa aqui muito séria, um ponto que até hoje eu nunca vi uma abordagem que vou fazer. Nós temos muitos ladrões e assaltantes que tentam formar redios para as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não no sentido de conduzi-las a boas pastagens, mas no sentido de arrebanhá-las somente para usurpar as ovelhas, somente para tirar proveito das ovelhas, somente para roubar em dízimos, roubar em ofertas, roubar através de uma palavra totalmente deturpada da Sagrada Escritura, uma teologia de boteco que é usada, toma em mãos textos da Sagrada Escritura e redobra aquele texto até trazer para ofertas, para dízimos e para isso e para aquilo, no sentido de somente roubar as ovelhas de Deus. Então nós podemos compreender que ladrões e assaltantes que não são pastores verdadeiros estão saqueando as ovelhas, não estão conduzindo a verdes pastagens. Aqui, as verdes pastagens que Jesus está dizendo, no sentido figurado não das ovelhas, que são os animais que comem as verdes pastagens, mas eles falando dos seres humanos, os filhos e filhas de Deus, as verdes pastagens que Jesus fala é as regiões celestiais. O bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele conduz as ovelhas às verdes pastagens, às regiões celestiais. E este caminhar atrás do bom pastor começa aqui, começa agora. O bom pastor fala, as ovelhas ouvem, porque a sua voz é clara, é esclarecedora, a sua voz é libertadora para nós.
Mas o ladrão e assaltante, ele também faz um converseiro, confunde ovelhas e arrasta para um redil somente para extorquir, somente para roubar, somente para explorar as ovelhas. E nós temos que ter medo deste tipo de pastor, porque não são pastores segundo o coração de Jesus. São pastores segundo o coração de Satanás. Porque ao final de tudo, tudo se perde. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e seguir focados em Jesus. O bom pastor, ele segue à frente. Jesus, quando caminhou por esta terra, ele sempre ia à frente. Os seus coordenados, os seus apóstolos, o seguia. Ia sempre atrás de Jesus. Primeiro princípio, para aprender de Jesus. Segundo princípio, todo aluno, todo estudante, todo aquele que busca uma formação, ele segue constantemente atrás do mestre. E aqui no nosso texto, que São João narra para nós, este evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus diz: o bom pastor, ele fala às ovelhas, ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem o bom pastor. E as ovelhas, elas devem não seguir o mercenário, não seguir o assaltante. Mesmo que a sua fala seja uma fala cheia de fábulas, cheia de propostas, às vezes o propósito é até plausível, mas o objetivo final não traz salvação. Traz simplesmente encher os bolsos, traz simplesmente o seu bem-estar próprio e não se preocupa com a salvação do rebanho. Sigamos o bom pastor. Ele nos conduzirá às verdes pastagens. E estas verdes pastagens são as regiões celestiais, no habitar de Deus, no templo do Altíssimo. E este caminhar com o bom pastor, ele começa quando? Aqui, agora, neste momento. Deixemos tudo e sigamos o bom pastor. O bom pastor, ele deixou o exemplo àqueles ao qual ele formou e ele instruiu a serem formadores e serem instrutores. Quem são estes? Os bispos, os padres e assim sucessivamente. Todos seguem o exemplo do bom pastor. Mas os mercenários, eles cortaram o caminho, saíram do bloco do bom pastor e tentaram ludibriar, enganar e formar novos redios para enganar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos cuidado, porque os tempos estão avançados
os tempos estão adiantados. Nosso Senhor Jesus Cristo abreviará os dias e na sua chegada, que Ele não nos encontrem caminhando atrás de uma fábula, de um engodo, de uma farsa, de uma mentira, de uma trollagem, mas que nos encontrem seguindo os pastores segundo o seu coração, que Ele deixou para que sigamos, para que olhemos neles e vemos a luz que brilha o caminho para chegarmos no Pastor Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste e em todos os dias de nossa vida, assim seja para sempre. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e uma semana repleta das graças e bênçãos de nosso bom Deus.